A paz, pessoal, eu me chamo Beatriz Jesus e sou serva aqui da IARC Remanescentes. Sejam muito bem-vindos ao primeiro dia da Semana do Renovo. Talvez você já conheça essa semana tão especial, ou talvez seja a sua primeira vez acompanhando. A Semana do Renovo ela já acontece e faz parte da nossa história por mais ou menos 30 anos na igreja, e é uma semana tão especial onde são dias que nós buscamos a presença de Deus, nós o adoramos e buscamos o renovo. E nesse ano nós queremos viver essa semana de uma forma ainda mais especial. Então, além de tudo que Deus vai fazer em cada culto, todos os dias você também vai acompanhar um testemunho diferente. Então, prepare seu coração e vamos assistir ao primeiro testemunho da Semana do Renovo. O mundo aí fora. Eu me recordo que a minha mãe dormia, eu pulava a janela, me encontrava com alguns amigos e à noite era uma criança, como dizem aí fora. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, que seja próspera a sua alegria, bendita a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre, amém? Eu me chamo Maurício Gomes, sou presbítero aqui na IARC e hoje eu vim contar um pouco do meu testemunho para vocês. Eu sou caçula de 3 irmãos, dentro de uma família onde uma única mulher serve ao Senhor atualmente há 54 anos, minha avó, diaconisa Irene, e eu cresci no meio do círculo de oração com ela. Eu me lembro que todas as terças e quintas pela manhã ela me levava para o círculo de oração e ali eu aprendi que Deus ele falava, ele curava e ele tinha poder para realizar infinitamente mais. Infelizmente, pela falta de influência e ausência de uma figura paterna, eu cresci com muitos complexos e por volta dos meus 11 e 12 anos de idade, eu comecei a conhecer precocemente o mundo aí fora. Eu me recordo que a minha mãe dormia, eu pulava a janela, me encontrava com alguns amigos e à noite era uma criança, como dizem aí fora. E mediante essas experiências um tanto quanto ruins, pela pouca idade que eu tinha, eu conheci tudo muito cedo demais. Bebidas, drogas, a prostituição, e em meio a isso a minha vida foi tomando um rumo deplorável. Mas eu não sabia que enquanto eu vivia lá fora, dentro de casa tinham os joelhos dobrados em prol da minha vida. E eu me recordo que por volta dos meus 15, 16 anos, no ano de 2014, era o ano em que o Brasil sediava a Copa aqui. E todos os jogos do Brasil, perto da minha casa, na sede de um time de várzea, tinha o que a gente chamava de o famoso pancadão. E eu estava em todos. Então teve um dia que eu cheguei lá e eu bebi do copo de todo mundo que eu conhecia e não conhecia. E nesse dia eu passei muito mal. E eu fui para casa carregado. Eu lembro que eu sentia muita vergonha nesse dia de como a minha avó ia olhar para mim naquele estado que eu me encontrava. Só que eu determinei algo dentro do meu coração, que eu nunca mais iria beber na minha vida. Só que a vida continuava. Eu era muito novo, eu tinha bons amigos, né? E dentro dessa realidade de ter bons amigos, eu continuei saindo. Um mês ali passou e eu me recordo que numa noite de sexta-feira, nós estávamos num desses eventos perto da minha casa e eu, caretão, como dizem por aí, porque eu não bebia mais, mas eu queria estar junto e perto dos meus amigos. Eu estava encostado num carro, muita gente ao meu redor, carros de som ao meu redor, muito barulho, só que a minha mente estava muito distante porque a minha alma estava vazia. E foi nesse dia então que eu ouvi uma voz falar no pé do meu ouvido direito: vai embora que aí não é o seu lugar. Eu me lembro que eu senti muito medo, eu tremi muito e eu fiquei com medo de ir embora naquele horário sozinho, a pé até a minha casa, porque eu fiquei muito assustado. E então eu tentei me distrair, só que aquilo não saiu da minha cabeça. Então eu cheguei na minha casa, eu fui dormir e no outro dia quando eu acordei eu falei para minha avó, eu falei: vó, eu preciso ir para a igreja com a senhora. E ela ficou muito feliz. Eu me lembro que ela me chamou pra gente ir no domingo. Eu falei que eu não ia no domingo porque eu não tinha cortado o cabelo e eu deixei pra ir na semana. Eu fui num culto de quinta-feira e eu me lembro que era uma campanha de libertação que uma missionária dirigia. E quando eu cheguei lá, eu pensei: eu vou chegar no culto, os crentes vão orar por mim, eu vou receber aquela paz e minha vida vai voltar ao normal. Mas eu não sabia que aquele era o dia que estava marcado no céu para toda a minha vida e toda a minha história ser mudada. Eu fui para um culto e Jesus falou tanto com a minha alma que eu reatei a minha aliança com ele e não saí de lá nunca mais. E
eu recebi promessas, o Senhor me disse que me levantaria por intermédio da sua palavra, que eu seria uma voz profética para essa geração e em meio a altos e baixos, grandes aprendizados, o Senhor me trouxe até aqui, a essa casa que tem me ensinado, me estruturado, me impulsionado e acima de tudo me acolhido, onde eu tenho recebido o alimento saudável do céu e Deus tem me impulsionado e me levantado para este tempo. Então, quando Jesus me encontrou, foi num ambiente totalmente improvável, num ambiente que talvez muita gente não iria, mas ele foi para dizer para mim que o que ele tinha para mim era muito maior e muito mais profundo. E é nessa casa que Jesus pode também te convidar para uma mudança de vida. Deus te abençoe. Que testemunho lindo, né, gente? É tão bonito ver o quanto Deus continua transformando vidas, mas esse foi apenas o primeiro da nossa série. Ainda temos vários testemunhos para você assistir. Ao longo dessa semana, você vai conhecer novas histórias que eu tenho certeza que vão fortalecer a sua fé e também que vão te lembrar de que Deus ainda continua transformando vidas. Agora chegou a hora do nosso culto, que Deus continue falando no seu coração. Bom culto!